Olá todo mundo, eu sou o Giovanni do Monte e esse aqui é o Covil do Narrador, de volta a uma sessão que fazia tempão que eu não conseguia gravar. A conversa de Bogan. Conversa de Bogan, que foi uma coisa que eu expliquei lá no início do canal, é quando eu chamo alguém para bater um papo sobre RPG, sobre qualquer coisa, na verdade, a gente de repente às vezes vai desviar do assunto, mas a questão é, eu estou recebendo no meu Covil alguém para a gente bater um papo e a gente descobrir mais coisas a respeito de muita coisa. Esse aqui que eu estou trazendo, está aqui do meu lado, é o meu grande amigo Alisson, de longa data. Foi um dos jogadores com quem eu mais interagi durante meu tempo de faculdade. E ele vai apresentar agora ele mesmo, porque eu acho que as pessoas precisam falar. Fala galera, boa tarde. A gente está gravando à tarde, né? Na internet a qualquer horário, mas eu conheço o Giovanni já há muito tempo mesmo, né? Giovanni, eu entrei na faculdade foi em 2002, a gente deve se conhecer há uns 20 anos tranquilaço, né, cara? É. Aí, e assim, eu devo meu apelido RPGístico ao Giovanni, né? O pessoal no meio do RPG me chama de Elfo por causa de um personagem da campanha de Changeling dele, que foi a mais memorável da minha vida, diga-se de passagem. Que eu consegui estragar no final. Pode contar. Não, mas a gente teve aquele episódio de matar um NPC controlado por um amigo que a gente tinha muita vontade de matar, então Aquilo compensou. o problema não foi o final, foi o pós-créditos, né? A cena pós-créditos. Mas antes da gente falar sobre isso aí, porque a gente pode, de repente, elucidar esse assunto, explica pro pessoal aí o que tu faz da vida. Então, galera, eu sou professor de história, eu tô morando, sou gaúcho, mas estou morando em Goiás agora, no interior de Goiás, e eu atuo na educação há muito tempo e a gente acaba, assim, por causa da prática com a educação, ganhando um certo poder de síntese muito legal, que vai ser muito útil para o nosso bate-papo de hoje, né? Que é basicamente a gente esquematizar. Tem um amigo meu que brinca que eu enxergo a Matrix, porque quando a gente fala de um sistema de RPG, para mim, eu jogando um pouco eu já pego mais ou menos os padrões, os parâmetros, as mecânicas do sistema, né? Até porque tu gosta Isso, bastante de matemática, né? Então fica fácil pra ti enxergar a linguagem das coisas escritas assim e isso. desviar de bala. Eu brinco que eu sou um pouco diferenciado porque eu sou um historiador de exatas, né? Eu vim das exatas para as humanas e o meu jeito de pensar é de exatas, apesar de eu trabalhar com humanas. Então, inclusive é legal porque quem me levou para as humanas foi o RPG, né? Eu sou eletrotécnico, eu fiz um curso técnico no ensino médio e, e quando eu terminei, estava fazendo estágio de eletrotécnica, me frustrei pra caramba com a área de elétrica. Eu gostava muito dela na teoria, mas odiava a prática. E aí foi o RPG que me desviou da engenharia para a história, né? O fato de gostar de RPG, de gostar de narrativa, de gostar, me puxou o interesse de conhecer mais esse aspecto da história da humanidade, das humanas. Foi uma escolha bem infantil, vamos dizer assim, na época, bem superficial, porque eu não tinha muita ideia do que eu estava escolhendo, né? Não conheço ninguém que tenha Mas feito isso. é parte da gente ter que decidir a vida com 17 ou 18 anos, né? Infelizmente. Mas foi muito acertado, assim, eu sou apaixonado pela minha área e cada vez mais a interação da minha formação com o RPG se intensificou, assim, né? Porque aí durante a faculdade eu conheci o meu grupo de melhores amigos, né? Do qual o Giovanni faz parte. Aliás, ele foi o cara que reuniu a galera em torno dessa campanha de Change, basicamente. A gente tinha uma Pois oficina é, de RPG. né? O Alexandre, eu acho que foi. Não, o Rafael falou pra mim esses tempos também que o grupo se unificou com a campanha de Changeling. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque na realidade, Sim. quando eu cheguei, já existia um grupo, né? Lá na. Aí que tá, Só não. que o Tinha uma pessoal não era oficina tão de unido, RPG, né? né? Exato. Tinha uma oficina de RPG na faculdade, o diretor do DCE na época era RPGista, né? Um amigo nosso não tão próximo, que é o Boris, e ele criou uma oficina de RPG no sábado, na sede do DCE, e a galera ia lá e se reunia para. Na real, Giovanni, antes daquela campanha, eu nunca joguei nada naquilo. A gente ia lá bater papo
discutir sobre RPG e falar bobagem, basicamente. E foi mais ou menos numa sessão dessa, que estava todo mundo lá e ninguém tinha nada para jogar, que o Giovanni propôs da gente testar o Changeling, né? E aí, nesse teste do Changeling, é que meio que a gente foi cristalizando o nosso grupo de amigos, O né? Super Sentai. Aí tinha... E nós éramos exatamente 5, né? Eu, tu, Alexandre, o Rafael e o Wolf. Sim, Depois surgiram os agregados também. as participações especiais vêm depois. Aí eu Mas deixei o antes grupo, eu disso, saí, deixei um clone e tal, né? Aí, pois é. Mas antes disso, teve uma participação minha conhecendo o Dungeons and Dragons terceira edição. Se não me engano, foi o 3.0 mesmo, não o 3.5, que era o Alexandre mestrando. E foi aquela mesa icônica em que eu era um cara que queria ressuscitar o teu personagem, que tinha morrido num combate contra mortos-vivos, e virei zoação, porque eu queria levar o teu corpo para enterrar primeiro, ou alguma coisa assim. E o Pablo dizia: Não, mas tu pode pegar só um pedaço do dedo dele. Eu disse: Cara, que ser humano iria fazer isso? Levar só um pedaço do dedo de um amigo para enterrar. E aí ele foi correndo todo. o primeiro conflito roleplay versus regras. Pois é. Mas me diz, qual foi o RPG que tu primeiro jogou? Assim, eu conheci o RPG avulso, isso é uma coisa. Eu comecei como mestre já, para você ter uma ideia. Porque a gente gostava muito de desenho, meus dois irmãos são designers, né, e ótimos desenhistas. Posso No começo, atestar? no começo a gente desenhava junto, né? Depois eles continuaram e eu parei e fiquei naquela bosta ali. E eles hoje são fera pra caramba. Então a gente comprava muito revista de games para desenhar personagem de games. A gente gostava de games e jogava menos do que li e desenhava, na real. Mas Street Fighter, Mortal Kombat. E aí a Dragão Brasil lançou na época, foi uma época de férias, eu estava em São Paulo, na casa do meu pai, e ela lançou o 3DT Mortal Kombat. E aí a gente viu a revista achando que eu olhei achando que era de videogame. E aí meu irmão pegou, deu uma lida por cima nela na banca mesmo, né? Hoje o pessoal nem sabe o que é isso, né? Leitura de banca, que é quando você não tem dinheiro e você tenta fazer uma leitura dinâmica para levar de memória a informação, porque você não vai ter acesso a ela depois, não podia pagar na hora. E tem que ser mais rápido, tinha que ser mais rápido que o cara da banca se incomodar com você lendo as revistas. Né? Passei muito por isso também. Experiência nos 90, né? Mas aí ele falou, olha, parece que não é de videogame não, essa revista é tipo de um jogo. Eu falei, ué, mas um jogo? Mas como assim? Ah, não, parece que é um jogo que você joga só com a revista. Eu digo, poxa, legal, né? Nós estamos de férias. Aí eu fui lá, juntei os cobres, né? A gente juntou um dinheirinho e comprou a revista. E aí eu tava lendo, eu sempre fui o mais nerd, né? Aí eu peguei para ler primeiro, e aí meu irmão comentou assim, olha, a partir desse ponto aqui, porque a revista tinha duas partes, né? Tinha o sistema básico e tinha a aventura exemplo, né? Eu falo, a partir desse ponto, só o jogador que vai ser o mestre que pode ler, para os outros não saberem o que vai acontecer. Né? Aí eu falei, não, então deixa que eu mestre. Na verdade, eu queria ler a história, né? E aí eu li a aventura, mesmo o primeiro jogo foi mestrando o 3DT Mortal Kombat. O pessoal critica pra caramba o 3DT, eu sei que o Giovanni veio do 3DT também, né, Giovanni? Não, mas na verdade eu comecei pelo Daemon, naquela revista Só Aventuras do Catabrock. E aí depois eu comprei exatamente essa Mortal Kombat aí. Do Mortal Kombat do também. 3DT. Eu Só que tu teve um privilégio que eu não tive, né? Porque eu tentei convidar o meu irmão pra jogar e ele disse, isso é uma bosta. Você não teve a sorte de ter uma família nerd, né? Porque a gente era todo mundo nerd. Tu já tinha um grupo no próprio sangue ali, né? Eu tive que correr atrás de grupo. Mas aí eu conheci o 3DT, aí a gente foi especializando, né? Toda revista que saía do 3DT a gente comprava mais para completar o sistema do que realmente para jogar. Vocês eram mais colecionadores do que jogadores. Não, aí o que a gente fazia? A gente adaptava para fantasia medieval. Então eu construía as aventuras em fantasia medieval, usava o 3DT como sistema, e aí cada revista, que na época assim, o 3DT foi um sistema que hoje você compra o módulo básico, né, do 3DT.
Acho que nem acha mais do 3DT, né? Tem do 4DT Tem, agora. tem. O Tem do 3D, o 3DT. 3DT foi lançado agora, o Alpha. Já tá até. É, é um jogo, é um jogo divertidíssimo, galera. Eu recomendo pra caramba, porque assim, é simples de Inclusive, eu fiz aprender. um vídeo ontem que eu tava dizendo que o 3DT Alpha tá de graça em versão digital, Ah, legal. na Jambô mesmo. Então é bacana para quem quer E, começar. e dá uma ideia, eu acho que assim, é uma introdução para sistema genérico fantástica, assim, porque você pode fazer qualquer coisa, ele absorve várias dimensões de jogo. Se você ignorar o fato de que eles consideram que o normal é você ter característica 0 ou 1, Que prejudica um pouco. e, e ignora isso, apaga isso da sua ideia e pensa que vai até 5 normal. Mas vamos lá. E aí, por causa do 3DT, então a gente comprava porque ele ia complementando, né? Então, vem uma outra edição que vinha para você usar poderes elementais, uma outra edição que vinha magia, e a E gente ia tinha uma complementando. grande vantagem de ele ser barato, né? Ele era muito barato mesmo na Muito, forma de revista muito, antes, né? muito acessível. E aí, mas a vibe sempre era a vontade de jogar fantasia medieval sem ter as ferramentas, né? E aí eu ficava assim, buscando um sistema que fosse mais completo para jogar fantasia medieval. E aí foi mais ou menos na época que saiu a terceira edição. Então você foi ali no final dos anos 90 e a terceira edição ela é de 98, 99 mais ou Foi no ano menos. 2000 que saiu aqui no Brasil? O, Acho que foi 2000. é verdade, a tradução no Brasil foi 2000. É porque eu fiquei nessa expectativa, tipo, saiu, eu digo, não, tá, essa eu vou comprar. Porque o Sim. AD&D já tinha muita coisa e, e o D&D tem uma coisa assim, cara, ele é uma coisa, o D&D é uma coisa de seita mesmo. Se você não foi iniciado por alguém, você não sabe por onde começa nessa desgrama, né? Então, quando você, entrei num grupo, aprendi, aí, o que que eu preciso para jogar? Não, esses 3 livros são o que eu compro. Qual edição que é melhor? Não, compra essa edição e tal. Porque é muito grande, né, cara, tudo. Então, o AD&D dos anos 70, nos anos 90, tipo, você tinha 20 anos de produção de material e e aí, então, essa é a terceira edição. Eu pensei, não, essa vai começar do zero, eu vou junto, né? É exatamente essa grande vantagem de tu pegar um jogo no momento em que uma nova versão é lançada, né? Porque, teoricamente, esse lançamento de uma nova versão faz de conta que o resto não existiu antes para te poder começar jogadores novos, né? E foi aí que eu comecei com o D&D. Aí quando eu comprei o D&D, foi livro a livro, né? Saiu o livro do jogador, foi lá, comprou o livro do jogador, jogava com o que tinha. Aí saiu o livro do mestre, comprou o livro do mestre, e assim até montar a tríade, né? Até sair a tradução dos três. Tu Presente falou do para negócio da seita. Praticamente, tu se tornou, então, um magistrado nessa seita, né? Porque tu Eu fui é profeta, eu comecei. um dos teus RPGs favoritos, se não é o favorito, porque eu já sei que o favorito é o Castelo Falkenstein, Sim. mas se não é o favorito, ele é o mais usado por ti, né? O mais querido em mesa. É o que eu domino completamente, vamos dizer assim, né? O D&D 3, aí a gente brinca com 3x, né? Porque tem um negócio, a gente até estava conversando, uma conversa particular, eu e o Giovanni, né? A respeito a gente estava construindo uns personagens aí, como é que era na minha versão na 4, na D&D 4, que é o chão dele. E aí ele estava falando que para fazer o personagem ele teve que usar suplementos, né? O que acontece com a terceira edição do D&D é que, assim, o D&D 3.0 era bem pobre, na verdade, assim, ele tinha muitos problemas, e aí o lançamento da 3.5 foi uma retificação que aproveitou, assim, tudo que já tinham produzido da terceira, né, equilibraram melhor o básico e colocaram no básico as regras mais essenciais de todos os suplementos. Então, o que é muito legal na 3.5 é que dá para jogar qualquer coisa com os 3 livros básicos. Tipo, os suplementos eles são completamente dispensáveis, né? E na maioria dos casos inúteis, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o livro completo do Guerreiro, que é o mais utilzinho deles, porque tem algumas dicas de combate e tal, para você fazer combates diferentes. Mas entendo assim, não, para fazer um personagem, cara, tudo que tem de adicional para fazer personagem aqui eu acho ruim, basicamente. O que é legal é assim, a dica de, cara, como é que você explora o combate de uma forma mais dinâmica, né?
Que eu acho que a quarta deve ter usado como base para o combate dela, que eu acho que em termos de... Conheço quase nada da quarta edição, eu e o Giovanni temos uma treta pesada com isso, inclusive. Mas nós não íamos mencionar isso, tá? Não, é só para a galera saber que quando eu amo a quarta edição, o Giovanni odeia e vice-versa. Eu, é o contrário. Hã? É o contrário. Não, vice-versa. No D&D você ama a quarta, eu odeio. Ah, No sim. Storyteller eu amo a quarta e você odeia. Ah, é. Então é assim, quarta edição pra gente É uma treta. é uma treta. Mas o pouco que eu conheci da quarta, me parece que ela tem o sistema mais inteligente de uso de tabuleiro, de movimentação e tal. E eu acho que ela pegou um pouco desses suplementos de combate aqui da 3.5 Uhum. e montou uma coisa melhor. E só dou o braço a torcer, né? Essa aí a quarta é Sim, melhor. foi um dos comentários que mais se falou sobre o desenvolvimento do sistema. Ele veio de suplementos da 3.5 e não da 3.5 original, né? Ele veio de Sim. suplementos que traziam ideias diferentes. Mas aí eu queria te convidar para te tentar em no máximo 10 minutos me explicar o porquê que a 3.5 é legal e como começar na 3.5 para quem quiser conhecer historicamente o D&D, né, que foi, digamos assim, a porta de entrada para muita gente no D&D, foi o D&D 3.5, né? Sim, sim. Foi o que popularizou numa época que as pessoas tinham mais acesso no Brasil, né? Então, quando a 3.5 chegou, a gente chegou meio no auge do RPG no Brasil ali, que foi início dos anos 2000. A Devir estava bombando na época, tinha eventos de RPG e tal, que ela realizava, e eu acho que foi a mais acessível, por isso ela se tornou a mais popular aqui, né? E eu brinco, é uma discussão minha do Giovanni, mas eu vou falar para vocês como eu enxergo. Posso estar equivocado, não sou dono da verdade, mas para mim é meio assim: o D&D ele surge lá com o D&D primeira edição, vem o AD&D, o D&D 3x, né, terceira edição, vamos chamar de terceira edição, foda-se. Aí a quarta me parece que ela dá um passo para o lado em termos de mecânica. E aí a quinta fica no meio do caminho entre a terceira e a quarta. Ela busca de novo um Foi pouco da uma, foi uma viagem do Emmett Brown para uma outra linha de tempo. Por que eu enxergo assim? Deixa eu explicar isso. O D&D original, né, o básico, ele era praticamente um jogo de tabuleiro com a possibilidade de você interpretar um personagem, né? Era mais ou menos isso. E ele era bem restrito, então você só tinha classes, né? A dinâmica do D&D, ela basicamente tem três fundamentos, né? Três pilares básicos. Habilidades, que é o que os outros jogos chamam de atributos, né? Que definem a característica pessoal do seu personagem, né? Personalizam ele. Classes e raças, né? Então as classes são o que te dá os poderes através dos níveis, e as raças, elas especificam algumas peculiaridades a mais em bloco, né? Para você dizer assim, não, todos os anões são parecidos, mas nas habilidades um anão difere do outro, é mais ou menos um zoom in, assim, né? E coloca o personagem no cenário também. As raças te dão as especificidades no cenário. Sim, é verdade. Só que na primeira edição não tinha raça, né? A raça era uma classe. Então você podia ser guerreiro, mago, ladino, elfo, anão, halfling, né? Aí o AD&D ele vai ele vai detalhar muito mais, né? O original do D&D tinha 5 níveis só cada classe, e eu acho isso uma coisa muito importante para qualquer mestre do jogo. O normal é até o nível 5. Porque como você pega no AD&D... Só uma nota. Esse é o original. Original, tô Não, falando. mas é que tu tá falando do original anos 90 já. E no o de 1974 ainda previa mais altos níveis e depois eles criaram o fácil de Ah, mestrar, entendeu? Esse que veio para o entendi. Brasil é o fácil de mestrar, né? Ah, E aí já existia o AD&D como uma linha e o Dungeons and Dragons original como outra linha. entendi. Eu não sabia dessa, valeu aí. É, Tô aprendendo também. Mas eu acho importante ter essa noção para mestrar D&D, porque o que acontece? Como você pega o livro básico e vai até nível 20, o cara pensa, não, até nível 20 é poder normal. Velho, no nível 10 você está ressuscitando pessoas, né? E eu acho que o Forgotten Realms, que é um cenário de fantasia extrema do D&D,
meio que viciou o D&D nessa visão, que tudo é high level, tudo é... E eu acho, honestamente, assim, que estraga um pouco o jogo, porque vira meio jogar o World of Warcraft. Se você não for atrás dos itens mágicos mais foda, você não dá conta É que tu do gosta fora mais da do... fantasia medieval mais pé no chão, né? Sim. Mas eu acho que perde um pouco de dimensão mesmo, extrapola, sabe? Então eu gosto de pensar assim, olha, para os meus jogos de D&D é uma postura pessoal, mas para mim funciona muito bem. Até o nível 10, o seu personagem está, vamos dizer, aí numa carreira heróica, ele é um aventureiro construindo a carreira. No nível 10, ele já é o top do mundo, então daí para frente, para mim, já é epic level, Uhum. entende? Nível 10 já é epic level, o cara já tá, gente, ressuscitando gente morta. Tipo, se isso for um poder comum no seu cenário, significa que você deve ter uns 100 bilhões de pessoas no planeta, que é mais ou menos o que a gente calcula que nasceu na Terra até hoje. Então, é insustentável, quer dizer, tem que ser uma coisa rara, tem que ser uma coisa escassa, né? Para Sim, ter lógica. eu entendo a tua lógica. Quanto tem muito poder, ele se torna, na verdade, banal também, né? É, exatamente. E aí, eu acho que a quarta trouxe um pouco dessa pegada também, de cara, você é herói desde o primeiro nível. Que Uhum. tinha, a terceira ela permite, mas ela era meio esquecido isso no jogo. Tenho que dar meus braços a torcer aqui nesse aspecto. Mas aí o que que acontece? Por que que eu considero que a terceira edição é meio que o auge do D&D e a quarta é um passo ao lado? Porque a terceira edição ela vai especificando as coisas que tinham sido feitas até então, certo? Então ela vai tendo regras mais complexas um pouquinho sobre várias coisas, como o AD&D tinha regras mais complexas do que o D&D básico, mas é meio seguindo na mesma linha. Então você consegue fazer uma conversão muito fácil de um personagem do AD&D para a terceira edição. Você consegue meio que jogar o AD&D com a terceira edição e vice-versa, que para mim parece que a quarta é diferente. A quarta você tem que manjar dela, né? Mas a gente não vai ficar tretando com isso aqui. Não sei se o Giovanni discorda de mim aí, cara. É a forma como eu enxergo, né? Então, o que eu gosto na terceira edição é que, para mim, ela parece que não perdeu o arzinho do AD&D, mas ela tem uma forma um pouco mais requintada de fazer coisas que o AD&D fazia de forma bruta. Por exemplo, no AD&D, anões não podem ser magos. Na terceira edição, anão pode ser mago, só não vale a pena, né? Sim. Então, me parece uma solução um pouquinho mais elegante. Tipo, você quer fazer um mago? Tá, faz, Não, com né? toda certeza. Se nós vamos falar em especificações mecânicas que são mais lógicas, a terceira edição colocou lógica no jogo, né? Porque antes tu atacava precisando tirar mais alto contra uma classe de armadura que na verdade era baixa. Aí os testes de atributos tu jogava tentando tirar menos. Aí algumas coisas tu jogava com porcentagem, outras tu jogava com 1d6, outras tu jogava com 1d10 e não existia um sistema só, existiam 150 sistemas dentro do livro, Sim. né? E a terceira edição Isso colocou é uma um sistema característica dentro do livro. tradicional do D&D, ele ter vários jogos dentro dele, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai falar agora na sequência, que eu acho que é interessante a gente ter em mente para entender o jogo, né? Eu costumo dizer assim, que você tem um jogo de combate, um jogo de perícia e um jogo de magia. E a dinâmica deles ela é diferente. Então, o que é o jogo de combate? O jogo de combate é um bônus de ataque contra um bônus contra uma defesa, um ataque contra uma defesa, e se o ataque ganhar, é um dano diminuindo um pool de pontos de vida, né? Então, tudo vai girar em torno desse sisteminha no ataque, né? Então, e aí, assim, eu fiz uma discriminação aqui para a gente discutir esse assunto, deixa eu só pegar aqui. Então, por exemplo, o que é esse ataque? Você tem a base de ataque que vai subindo com o nível. Aí você tem 3 tipos de classe nessa definição,
Você tem as classes de combatentes, você tem as classes normais e você tem as que são fracas em combate. Né? Então, o primeiro definidor de classe seria esse. Você divide as classes nessas três etapas. Então, você vai ter o guerreiro, o ranger, o bárbaro, o paladino no combatente, quase todas as classes no nível intermediário, no meia-boca, e basicamente o mago e o feiticeiro como fraco em combate. Né? Aí você vai ter nos dados de vida, também você vai girar em 3 pontos. O normal é o D8, aí vocês têm as classes com mais vida, seriam os tankers, né, que o pessoal fala hoje, e as classes com menos vida, que seriam os que evitam o combate. Então, o normal é o D8, um guerreiro, um paladino vai ter um D10, que é o tanker básico, o bárbaro D12, que é um tanker fora de média, né? O D12 ganhou utilidade para o bárbaro, né? Ele é o grande amigo do D12, né? Aí, mas a ideia é ele tem um D2 de vida, tipo, ele tá extrapolando todos, é o Conan mesmo, né? Tipo, não vai cair. E um D6 para as classes que evitam combate, Ladino e Bardo, e aí um D4 para o nerd. O D4 é o dado nerd, você não briga. Eu tenho uma rusna exatamente com isso. Tem que jogar um D4 de vida pro mago, era muita vergonha, era muita humilhação. Mas você sabe por que eu acho legal isso? Que eu acho que o mago que vai enganjar em combate tem mais que morrer mesmo. Né? Porque o feiticeiro ainda dou a desculpa, mas o mago, cara, isso é uma questão de visão de classe, né? Quer dizer, o mago ele tem uma miséria de magia para lançar, é limitado por dia, que a gente vai entrar no jogo da magia. Então ele lança quase nada de magia. E ele pode conhecer um monte para passar vontade, né? Você conhece 20 magias e vai poder lançar 3 dessas 20. Mas eu sempre penso assim, cara, um personagem mago, quem tá jogando com um mago, é aquela coisa assim, chega o grupo pro mago, né? Diz, vamos para uma aventura, você quer ir junto? Precisamos de um mago. Ele diz, aonde nós vamos? O que tem lá? É uma região dominada por goblins? Ok, vou preparar minhas magias para goblins. Então, eu não consigo entender o cara fazer um mago caótico. Sabe? Tipo, não é o personagem do mago. Né? Existe a possibilidade no jogo? Existe. Mas não faz sentido. Se você quer fazer um cara impulsivo, um cara que vai... Não faz planejamento. Faz um feiticeiro. Aí você vai saber 2 magias, mas você vai lançar elas, a metralhadora delas 2, né? Então, por isso que eu brinco assim, tipo, não me dói nada o mago não ter ponto de vida, podia ter 0, porque não é para ele levar pancada, né? É para ele se colocar estrategicamente protegido e agir à distância, dar suporte para o grupo, né? Mas é uma discrepância bem marcante. Isso, até a 3ª edição, ela traz esse nível de discrepância que é absurdo. A 4ª eu acho que já não tem tanto, né, Giovanni? Na 4ª o mago já pode se arriscar. Aí, então assim, eu acabei sendo prolixo, né? Você me pediu para resumir por que eu gosto da 3ª. Basicamente, assim, o jogo permite a 3.5, né? É a única versão, é a primeira versão do D&D que te permite jogar com qualquer coisa. Tanto é que eles fizeram D20 moderno, D20 Star Wars, D20, o mesmo sistema para vários outros cenários. Você pode emular qualquer cenário dentro da tradição do D&D ainda, né? Então você pode cortar pedaços. É uma coisa muito louca, tem D20 Call of Cthulhu. Uhum. Né? Quer dizer, Call of Cthulhu é para você não ter poder, é para você ser a vítima, né? Então, é para morrer de medo de qualquer coisa ao longo do... E eles conseguiram fazer isso em D20 com uma lógica muito legal, que é pegar o que eram as classes de NPC, que é as classes ruinzinha, e transformar, você joga com elas, basicamente, né? Então, dá para fazer isso também. Então, o legal é isso, dá para você montar qualquer cenário na 3ª edição, com a pegada fantástica do D&D. Né?
Então, acho que é por isso que eu gosto tanto, ela tem um apelo tão grande para mim. E tu tem, como tu falou, ele tem 3 mini-jogos dentro do livro, né? Tu já falou do mini-jogo de combate, né? Isso, Quando tu faz o personagem, tu vai ter na tua ficha estatísticas voltadas para o combate, onde quanto maior, melhor. isso. E a 3.5 foi a primeira que trouxe uma grande ênfase para o uso do tabuleiro, né? É Apesar, verdade, porque né? eu estava lendo esses dias, até para preparar para a entrevista, ela tem vários quadros explicatórios sobre o uso do tabuleiro, várias Sim, ilustrações, inclusive mostrando as miniaturas em atividade, coisa que até a 3.0 não tinha feito, né? sim, ela buscou um pouquinho a origem nos wargames disso, né? Então, não é obrigatório você usar. Igual uma das coisas mais pavorosas que o pessoal tem mais medo é o ataque de oportunidade, né? Que é uma regra. É uma regra muito legal, mas ela é complexa de você entender, né? E por quê? Porque ela é uma regra de tabuleiro, Uhum, né? Então, basicamente, o que que é um ataque de oportunidade? Você dá um ataque bônus para o seu adversário toda vez que você passa pela frente dele, né? O que que é passar pela frente? Então, o tabuleiro do D&D são quadrados de 5 por 5 pés, né? Que seria 1,5 m por 1,5 m. Toda vez que você sai desse quadrado num deslocamento maior do que. Então, basicamente assim, toda vez que você sai de um quadrado que está na frente, que está ao alcance do seu adversário, ele pode te dar um ataque bônus. uhum, Eu vou tentar agarrar o adversário. O que, que eu fiz? Eu saí do quadrado na frente dele para entrar no quadrado dele. uhum, Então eu dou um ataque de oportunidade. É basicamente essa. Então é uma lógica de tabuleiro. E a uhum. gente, quando tenta entender fora do tabuleiro, aí você fica tendo que decorar a tabela. O que que dá ataque de oportunidade, o que que não dá. Né? Uma das coisas que eu mais gostei na época que eu estava aprendendo sobre a terceira edição é a questão dos talentos, né? Eles têm, inclusive, uma importância muito grande na personalização, né? Sim. E você ganhou uma forma de personalizar o personagem sem descaracterizar ele das classes, né? Que no AD&D o único jeito de você personalizar poderes era fazer um multiclass, né? E na terceira não, você pode tornar o combate, principalmente, ele fica muito mais complexo com os talentos, né? Porque eles vão te dando habilidade de combate, efeitos e tal. Sim. Mas aí, quais são os outros dois minigames da terceira Aí edição? o segundo minigame são as perícias, né? Então, o que, que acontece nas perícias? Primeiro, elas são muito mais. O escopo de tempo delas é muito maior. Né? Então, nas perícias, o quanto tempo você tem para fazer alguma coisa é bem mais importante do que quantos pontos você tem na perícia. Né? Você tem um nível de perícia, ele já começa sendo maior do que os testes normais, porque você pode, além de ter o bônus da habilidade, você pode gastar pontos, até 3 níveis a mais do que o seu nível. Então, o personagem de nível 1 pode ter uma perícia mais 4, né? O personagem de nível 2 vai ter uma perícia mais 5, então ele tem um alcance maior do que os ataques. E você não tem sucesso nem falha crítica na regra básica de perícia. Então você nunca vai, você tendo os pontos da perícia, você nunca vai fazer besteira, né? Você pode não conseguir, mas você não vai fazer besteira. Mas também não vai ter solução milagrosa, ela está dentro do seu domínio. Então é um jogo bem mais pé no chão, o minigame das perícias. E você pode escolher um 10 ou escolher um 20. Quer dizer, você pode não rolar o dado, né? O que, que significa escolher um 10? Você pode fazer isso a qualquer momento. Se não for uma situação de tensão, certo? Então eu quero arrombar uma porta. Tá tendo um combate, você quer arrombar para fugir, tem que rolar o dado. Você está sendo muito atrapalhado. Não, eu estou só explorando a dungeon. Você pode escolher um 10. Dizer, não, vou confiar no meu bônus e vou pegar a média do dado, certo? Porque, teoricamente, você poderia ficar rolando até tirar um 10 ali, né? Uhum. Então, para não perder tempo, vai. E se você tiver 1 minuto ou mais para realizar uma perícia, você pode escolher um 20. Quer dizer, eu ia ficar testando aqui 20, até sair o 20. Então,
Como não tem nada que está ameaçando, eu posso escolher o 20, né? Então, o jogo, o minigame das perícias, ele é um minigame bem mais tático, vamos dizer assim. Porque você, escolhendo bem quando e como usar a perícia, você nem precisa depender do aleatório. Uhum. Uma das coisas Então, que eu gostei, que a 3.5, a terceira edição, acredito que tinha também, era o negócio da sinergia, né? Que não foi trazido adiante, né? Nem a quarta edição, nem a quinta edição herdaram. Que é você ter uma perícia que te ajuda a ter um melhor desempenho noutra, né? e o lendário bardo de nível 2 irresistível, que é um combo que dá para você fazer. Não é um furo do sistema, tá, gente? O legal da 3.5 é que ela não tem furos. Tá? Mas Eu e gosto. aí, o terceira edição tinha um minigame que a quarta edição mitigou, Isso, que que é o é minigame o da minigame de magia. magia. Aí, então, o que acontece com o minigame de magia? Basicamente, ele é quase um jogo de xadrez, né? Porque você tem opções limitadas, então a magia, você faz ela e não tem perigo de não fazer, né? E aí você joga para o adversário a responsabilidade de resistir. E aí, a magia no D&D, ela vai ter 3 rolagens diferentes, que são os testes de resistência, né? Então, você vai ter uma resistência física, que é a fortitude, uma resistência dinâmica, vamos dizer assim, que é o reflexos, a esquivar, e uma resistência de vontade, que é uma resistência mental. E aí, quando você constrói um mago, então essa magia vai acontecer, um mago, um feiticeiro, um clérigo, essa magia vai acontecer, e o minigame é você escolher que efeito você vai usar contra qual adversário. Então, por exemplo, se você está enfrentando um ogro, não adianta você querer afetar ele, sei lá, com uma magia de veneno, com uma magia de metamorfose, né? A fortitude Fortitude dele. dele vai ser lá nas alturas. Mas o ogro é burro, então você vai pegar ele na vontade. Então você enfeitiça o ogro e aí ele trabalha para você a partir daí. Uhum. Ou, não, eu vou enfrentar um outro mago. Bom, aí você vai pegar nas partes magias físicas, vai ser um combate mais físico. Ou seja, o jogo da magia no D&D, o minigame da magia, ele é um jogo estratégico. O que arma eu uso contra quem, certo? Aí tem o negócio da concentração, que até o Giovanni comentou comigo um outro dia que ele achava ruim, né? Você poder perder a magia por concentração. Mas o teste de concentração, o que acontece? Se você está fazendo uma magia corpo a corpo, se você está fazendo uma magia tomando dano, se você está fazendo uma magia, você tem que fazer um teste de concentração para não perder a magia, para não desconcentrar e não conseguir conjurar ela. Mas isso é uma daquelas dinâmicas que ela está ali para não ser usada, né? Então, qual que é o ideal? É que o mago não se coloque numa situação em que ele precise fazer um teste de concentração. Então, não é para Uhum. ele fazer magia corpo a corpo, não é para ele se expor a dano para ter que fazer um teste de resistência e perder a magia dele. Mas aí se tu for ver no final das Então, contas, existem magias que são, por exemplo, magia de toque. E aí tu te submete a ter que estar perto do adversário, sim, e aí ele, concordo. né, E, então e as magias de toque, elas são um universo muito particular, assim, porque aí dentro das magias você vai ter, né, metade do livro é uma lista de magias, né, de todos os tipos, para você brincar com o mago do jeito que você quiser. Mas aí o que acontece? Quando eu aconselho alguém a construir um personagem mago, você tem que estar afim de jogar com o mago, né? Então, o, magias de toque normalmente não são uma boa saída. Você tem o raio, que é uma coisa muito legal, que é um toque à distância, né? As magias de raio no D&D, elas são magias de toque à distância, ou seja, você precisa acertar a destreza do alvo, mas a armadura não vai contar. Então, magias de raio são legais. Você está burlando uma dificuldade de ataque que o mago tem. Você vai fazer um ataque, mas também você está cortando a defesa do outro lá pela metade, porque a armadura dele não vai contar.
E essa seria a vantagem do toque próximo, né? Do toque literal. Só que não é inteligente. Se você for fazer um mago para usar magia de toque, aí você tem que combar a sua. Você comprar o talentinho da magia em combate. Você é um mago lutador. Então você compra o talento da magia em combate para ter mais 4 no teste de concentração. Comba a sua constituição, que só serve para o teste de concentração. É a única perícia que tem. Mas comba ela, por quê? Você está querendo fazer um mago diferente do normal, diferente da regra, né? Diferente do que é para ser. É o cara que quer jogar com um anão mago, um orc mago. Tá bom, você quer jogar, joga, mas você tem menos inteligência e menos carisma. Você vai passar por dificuldades. Você está nadando contra a maré. Sim. Quer fazer, faz, né? Mas aí você tem que estar ciente disso. Inclusive, tem um personagem que eu gosto muito de modelar, nunca joguei com ele, porque eu mais penso o jogo do que jogo, né? A gente fica velho, a galera que está assistindo aí, quem está na escola, na faculdade, aproveitem, joguem, porque depois que você se forma, cara, é muito difícil. A agenda é complicado. Mas aí o que é o feiticeiro lutador, né? Porque o feiticeiro, ninguém repara muito nisso na construção da classe, mas o feiticeiro, ele é tão bom lutador quanto o clérigo. E o clérigo é considerado tradicionalmente o segundo melhor lutador do D&D, né? Qual que é o ponto fraco dele? Pouco ponto de vida. Mas ele usa a mesma quantidade de armas que o clérigo, porque e ele consegue, com a quantidade de magias que ele tem, emular as defesas e ataques dos outros. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um personagem com magias de toque, né? Para quem gosta do Naruto, imaginar, por exemplo, fazer o Neji Hyuga, né? Do Juken lá, né? Do punho suave, vou só atacar com energia. Aí você põe magias de toque, monta um feiticeiro para combate, né? Então ele vai ter que ter uma boa destreza ou uma boa constituição, ou não vai pegar, ou ele aguenta quando pegar. E aí você coloca as magias de toque, porque ele vai. O ataque dele não é tão bom quanto o do clérigo, mas ele vai compensar porque ele ignora as armaduras, né? Então, mas aí você fez uma classe que tem primeiro estoque de magia para gastar com isso, né? E que tem um bom domínio de armas. Então, um feiticeiro pode usar uma lança, pode usar uma massa, pode usar uma arma mais impactante para não depender só da magia, né? Aí tem uma coisa que eu acho legal de você pensar no D&D, e que eu acho que é uma leitura que a 5ª edição fez e que a gente tem que aproveitar para as outras. Que a classe, ela é uma ferramenta para poderes. Basicamente isso, né? Então, se você quer jogar, se você está fazendo um wizard, né? Se você está fazendo um mago, qual é o poder que você tem? Você vai ter talentos mágicos e você vai ter muito conhecimento de magia, né? E é isso. E você tem acesso e gastar bastante perícia em conhecimento. Para quê? Você vai preparado para os lugares, você vai sabendo o que você precisa. Você não vai decorar magia genérica, né? É a mesma coisa, o feiticeiro que sabe poucas magias, mas ele lança quantas quiser. Tem algumas magias que não dá para um feiticeiro pegar. Que magias são essas? Aquelas que você usa uma vez só em combate. Um feiticeiro nunca pode pegar uma armadura arcana, porque ele sabe 2 magias no primeiro nível. Ele vai gastar uma magia com um uso só, ele só tem uma arma, né? Então, o feiticeiro ele teria que ter 2 magias de uso repetido, normalmente ação padrão, né? Uma magia que você só lança e ela acabou, que você vai lançar de novo na sequência. E fazer a feira dos pergaminhos, né? Então, aqui é uma armadura arcana, como pergaminho de armadura arcana. Entende? Usa um outro recurso para isso, não o seu poder básico. Sim. Que é um jeito diferente de você usar o personagem, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta sobre ponto de vista. Dentre esses minigames, vamos descartar o de perícia, porque eu tenho certeza que esse é o mais simples. O que é o mais complexo? O combate ou o de magia? O de magia é muito mais complexo de usar. O de
você tem que ter mais conhecimento para jogar com o mago no D&D 3. Mais conhecimento do sistema. Do sistema, porque aí você tem que ter uma ideia. Quando você escolhe as magias, né? Foi um erro que você, Giovanni, cometeu uma vez com o teu mago de fogo, lembra? Que você fez um mago temático de fogo, e o desafio da sessão era um bicho com resistência a fogo e tipo, tu não tinha o que fazer. Né? Foi um erro do mestre. Eu acho que o mestre não pode fazer uma aventura sem dar uma conferida na ficha dos jogadores, saber que recurso eles têm. Porque, cara, você fez o personagem para brincar. Como é que eu vou te tirar o brinquedo, sabe? Sim. Então, alguma coisa... Ah, não, tá, o meu vilão é um Ifrit. Você não vai conseguir fazer dano de fogo com ele. Tá, então vou botar os Goblins cultuando o Ifrit. Você tem onde usar. Se você só tem magia de fogo, você tem que poder usar o recurso. Né? Então, assim, isso é responsabilidade do mestre. Né? Mas o que aconteceu ali? Você investiu num recurso repetido. Né? Para tematizar o personagem, você não tinha um leque de opções de magia. E a falta desse leque tornou o teu personagem inútil em algumas situações. Né? Então, o mago no D&D, ele tem que ter essa visão de qual é a resistência que ele está atacando. Né? Ah, não, esse aqui é para eu atacar o cara que é ágil, esse aqui é para o cara que é resistente, esse aqui é para o cara que é burro. Ele tem que ter uma noção de tipos de efeito. Por exemplo, magias de área, normalmente você não tem um teste de resistência completa, então uma bola de fogo sempre vai dar dano, senão aí a defesa está na resistência elemental. Né? Então, se você vai ter uma bola de fogo, é bom ter um relâmpagozinho na agulha também, por causa da resistência ao fogo. Né? Na verdade, essa combinação relâmpago e fogo não é boa, né? Seria assim, você ter alguma coisa de fogo, de frio, e uma outra coisa de veneno, de ácido, né? De uma energia assim que é difícil alguém ter resistência, né? Se você quer fazer o artilheiro, né? O mago de dano. Mas é legal você ter recursos. Então a magia no D&D, ela dá muito para comparar com o jogo de xadrez. Né? E você precisa ter conhecimento de outros elementos além da magia. Outros elementos do jogo. Isso. Porque é tipo xadrez. A rainha é a melhor peça do jogo, sem dúvida. Mas não dá para você perder todas e ficar só com a rainha. Né? E qual é a tua classe favorita do D3.5? Eu guerreiro. Né? Quando as poucas vezes que normalmente eu estou mestrando, né? Mas as poucas vezes que eu tenho a oportunidade de jogar, eu gosto do guerreiro ou do mago, justamente pelas opções. Né? Mas muito mais do guerreiro, porque aí o guerreiro é assim, ele tem o jogo de combate, ele é simples, mas com os talentos você pode torná-lo complexo. Então eu gosto de fazer esse guerreiro complexo. Né? Por exemplo, na 3.5 você tem a opção de fazer um guerreiro inteligente. E aí, o que dá inteligência a mais para o guerreiro? Ele ir para um caminho de efeitos diversificados. Então, o guerreiro inteligente, ele consegue, com inteligência 13 ou mais, ele consegue comprar talentos para fintar, para derrubar, para desarmar, entende? E é esse jogo do guerreiro inesperado, não é só eu ataco que eu gosto. Mas eu gosto justamente porque é meio raro do pessoal fazer. É para fazer estratégias. Domínio de sistema. Mas aí que é uma coisa legal da terceira edição, é que assim, eu não manjo nada do sistema, tô começando hoje, posso fazer um guerreiro? Pode. Foca em arma, power ataque e mete bronca. Você vai fazer ataque e dano. E você não vai estar desequilibrado com o guerreiro do Alisson que pega os fitzinhos lá de técnicas e táticas. Ele é o personagem para jogador iniciante. Eu vou jogar de uma forma mais colorida, com o uso de talentos, mas eu não estou mais poderoso do que o cara que só sabe jogar simples. Porque aí o que ele faz? Tem talento para ele combar ataque e dano. Então, ele não erra e mata quando acerta. Né? Eu vou errar muito mais que ele, eu vou matar muito menos, mas eu faço mais efeitos que me divertem. Então, e aí tem jogo para todo mundo. Tem jogo para todo mundo. Né?
Então, assim, eu acho que nós conseguimos sintetizar o que, que é o mais legal da 3.5, quais são os ramos que dá para estudar dentro dela, né? Sim. Para Eu quem queria até fazer pesquisar. um adendo no minigame das perícias, que é muito legal, e só que ele é um nível, como eu falei, mais tático, mais aprofundado, tem que dar uma lida para entender. Porque as perícias, elas liberam muitos poderes na terceira edição. Por exemplo, a perícia diplomacia, você faz com perícia o efeito do encantamento, da magia encantamento. Então tem vários efeitos que você faz com magia que dá para fazer com perícia no D&D, É. na terceira edição. Só que aí é aquela coisa, não, eu vou jogar com perícias. Por exemplo, a perícia ofícios alquimia, você faz itens alquímicos, você fabrica fogo grego, você fabrica. Então, você pode ter dano de área, você pode ter a Uhum. cola, que é uma imobilização, né? Que, aliás, a quarta faz um uso fantástico disso nos monstros. Eu babei quando eu vi isso na quarta. Você tem o Goblin e o Goblin com a bolsa de cola. É. É outro nível de jogo. E tá presente, só que aí é o uso das perícias, é o minigame das perícias. Sim. Né? Então, os itens alquímicos, eles te permitem fazer muitos efeitos surpreendentes e inesgotáveis daí, porque você fabrica quantos quiser. Uhum. Ah, não, você vai ter que esperar uma semana até no barco. Uma semana no barco? Eu tenho uma semana? Vou fazer item, né? Com as minhas perícias. Tem uso de perícia em combate, por exemplo, você usar blefar para fintar e surpreender o alvo. Você usar a diplomacia, ela é muito foda, né? Que é esse combo que eu falo, né? Que é o bardo de nível 2. É o bardo meio elfo nível 2, que ele consegue ter basicamente enfeitiçar pessoas é tudo. Por quê? Porque no nível 2 ele pode ter perícia em nível 5 que dá o bônus de sinergia. Uhum. Você investindo nas perícias certas, você consegue colocar mais 10 pontos de sinergia na perícia diplomacia. E a diplomacia, ela vai mudando a atitude do personagem dependendo do teste. Ela tem uma tabelinha lá. Uhum. Você tem 5 níveis, você tem o personagem hostil, o que não está muito afim de te ajudar, o neutro, o que te ajudaria e o cara que é teu parça. Uhum. E aí, dependendo do nível que ele tá, tem o nível de dificuldade para você melhorando ele. Então, se ele tá rabugento com você, né? O velho Hobbit, né? Não quero dar conversa. Por exemplo, estou chutando aqui, não lembro de cabeça. Mas com CD 15 você consegue trazer ele para neutro. Com CD 20 ele fica favorável a você, ele se torna prestativo. E com 25 ele vira teu amigo, ele está disposto a se sacrificar por você. Uhum. Isso é uma perícia, e é uma coisa que você pode nem usar teste. Você vai chegar no cara, não, eu quero me tornar amigo desse cara. Bom, cada teste, vamos dizer que uma conversa leve 1 hora. Cada teste leva 1 hora. Você tem 3 dias para conversar, você pode escolher um 20. Uhum. E aí você transformou um cara hostil em prestativo, né? Com a perícia diplomacia. Então, o Uhum. minigame das perícias ele é muito divertido. Exige um pouco mais de estudo, mas ele é muito legal. E aí, um bardo e um ladino ficam terríveis, se bem construídos, assim O como Ladino é o que mais tem perícia, né? o ladino é o de mais absurdo, porque aí você também tem 3 níveis de classe, né? A classe Tem o guerreiro que não sabe nada. você tem o cara que não tem perícia, que tem 2 pontinhos de perícia ali. Você tem o médio, que é 4 pontos, que normalmente são os personagens selvagens, vamos dizer assim, né? Uhum. O bárbaro, o druida, tem 4 pontos de perícia, né? Porque guerreiro, clérigo, mago, tudo tem 2 pontos de perícia. E você tem os peritos, que tem 6 pontos de perícia. Aí do básico é o ranger e o bardo, né? Eu acho muito engraçado o mago ter menos pontos de perícia, porque teoricamente tu poderia botar tudo em conhecimento, né? E aí tu não tem esses pontos pra pôr. Mas aí por que eles fizeram essa opção no jogo? É uma questão de equilíbrio, né? Porque o que acontece? A maior parte das perícias, elas não são efeitos intelectuais.
Até talvez o termo skill não fosse o melhor termo, né? Talvez se botasse o nome certo na habilidade, chamasse de atributo, podia chamar de habilidade. Porque as perícias, elas são muito mais efeitos físicos e sociais do que intelectuais. Aí, e o que acontece? Você tem, na habilidade de inteligência, ela dá bônus de perícia. Então, meio que a ideia do mago é, a classe tem poucas perícias, porque o básico é que você vai botar a inteligência 14 no seu mago. Então, no mínimo, ele vai ter 2 de bônus de inteligência. Então, ele vai funcionar como se fosse um personagem intermediário. Entendi. Né? E para gastar no quê? Basicamente em conhecimento, né? Porque aí ele tem uma tradução muito lixo, né? O termo original é spellcraft, eles traduziram para identificar magias. Eu nem sabia. Ou seja, eu sempre traduzo por feitiçaria. Nos meus grupos eu faço a minha ficha personalizada. Isso aí vira feitiçaria. Por quê? Porque o uso básico é a identificação de magia mesmo. É você ler um pergaminho, é você... Mas manipulação de magia também é com essa perícia. E aí ela fica meio grog, assim, né? Sim. Tem uma outra coisa no minigame de perícias é que você pode ter, você tem, olha só a combinação que você pode fazer. Você tem a perícia usar instrumento mágico e spellcraft. Qualquer classe pode comprar elas. Claro, elas são prioritárias de classes conjuradoras, mas qualquer classe pode comprar. Usar instrumento mágico serve para um personagem que não é mago ler um pergaminho e fazer ele funcionar. Então você pode ter um ladrão que fabrica armas mágicas. Porque se ele tiver o pergaminho e usar instrumento mágico, ele conjura magia para imbuir ela no item. Certo? Então, dá para você emular quase todo o jogo de magia nas perícias numa escala low power. Né? Então, dá até para você, se quiser fazer um low fantasy, né? Um jogo low fantasy, tirar fora as classes conjuradoras e usar as perícias e os itens mágicos para você ter magia, né? No estilo meio supernatural, assim, né? Uma magia que você precisa do item, da peça para fazer, mas dá para fazer, né? Então, o minigame de perícia ele é muito divertido. Eu nunca consegui investir muito nele, porque normalmente os grupos estão mais afim de ação, né? Mas se você tem um grupo, comigo e você jogando, por exemplo, que a gente gosta desse jogo de bastidores, dá para fazer muita coisa com as perícias, sabe? Só que elas têm essa dinâmica do tempo, né? Então tem que ser um jogo Senhor dos Anéis, né? Nós vamos até Bri. Quando é que a gente se encontra em Bri? Não, daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses a gente se encontra em Bri. Aí, nesses 3 meses, você fabrica item, você tem perícia para ganhar dinheiro, profissão, você faz um teste para ganhar dinheiro, né? Você pode fabricar item e vender, né, com ofícios. Então, a atuação dá para você se apresentar e ganhar dinheiro também. Sim. Então, tem várias regras, assim. Só que aí seria um jogo de você, para um grupo que gosta de curtir cenário. Né? Sim. Aí... Vamos encerrar com uma conclusão. O que é o fator para incentivar as pessoas a procurarem D&D 3.5 para ti? É um jogo pronto para fantasia medieval, né? Ele é bem intuitivo e você consegue jogar ele em vários níveis. Você consegue jogar ele de uma forma superficial, você consegue jogar ele mais aprofundado. Então, eu acho que é um jogo de prateleira mesmo, porque assim, dá para você jogar o que você quiser em termos de fantasia medieval com ele. Desde uma brincadeirinha sem muito conhecimento, até um jogo detalhado, aprofundado, né? Eu estou montando um mapa aqui, por exemplo, do meu cenário, só usando os terrenos do D&D aqui. E, gente, a especificação de terreno do livro do mestre é uma loucura. Você tem 3 níveis de montanha, com acidentes geográficos, o efeito de regra que eles fazem. Então, dá para você jogar quase GURPS em D&D, de complexidade. E dá para você fazer um jogo simples. Reúne a galera,
uma classe, uma raça, talentinhos básicos e bora rolar dado para se divertir. É isso aí, então. Então, dentro da fantasia medieval, ele pega tudo. E ele também é um sistema mais genérico do que os que vieram depois dele, né? Ele pode Sim. servir para outros tipos de fantasia também, né? Bastante bem. Eu espero que a galera tenha gostado dessa entrevista, tenha tirado algum conhecimento novo daí, tenha rido bastante das experiências que a gente falou aqui. E bora fazer o canal crescer. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com quem você acha legal de bater papo sobre DD 3.5, sobre qualquer RPG também. E falou! Falou, galera, valeu. E bons jogos para todos.